seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, dia 18 de julho de 2024. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Novos semáforos instalados em Rio Grande. Alerta de coqueluche no Rio Grande do Sul. E ainda, dados atualizados sobre a dengue no estado. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. A partir de julho, a Secretaria da Saúde começará a divulgar um boletim mensal sobre síndromes respiratórias agudas graves, incluindo influenza, Covid-19 e vírus sincial respiratório. A mudança se deve à redução dos casos de Covid-19 e visa fornecer uma visão mais integrada das doenças respiratórias. A partir desse mês, a Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde começará a divulgar um boletim mensal com o monitoramento das síndromes respiratórias agudas graves. Esse relatório abrangerá hospitalizações causadas por dificuldades respiratórias, incluindo doenças como influenza, Covid-19 e vírus sincial respiratório. Devido às mudanças no perfil epidemiológico da Covid-19, doença causada pelo coronavírus, o boletim mensal específico para a Covid-19 deixará de ser divulgado. Com essas alterações, a Secretaria da Saúde busca fornecer uma visão mais ampla e integrada das síndromes respiratórias, garantindo que a população tenha acesso a informações atualizadas. E agora a próxima informação em destaque. Em Rio Grande, novos semáforos foram instalados. Os equipamentos começaram a operar nesta quarta-feira, após a conclusão da sinalização dos locais. Em Rio Grande, a Secretaria de Município de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança fez a instalação de novos semáforos do trânsito da cidade, nos cruzamentos entre a Avenida Pelotas e a Avenida Brasil e entre a Avenida Uruguai e a Avenida Brasil. O semáforo da Avenida Brasil com a Avenida Uruguai será operante em 3 tempos, permitindo a conversão da Avenida Uruguai em ambos os sentidos. Os equipamentos já haviam sido instalados nos últimos dias, mas começaram a operar apenas nesta quarta-feira, após as sinalizações dos locais serem concluídas. Mudando de assunto, noite de fortes emoções na divisão de acesso. Em Vacaria, a decisão entre Glória e Pelotas foi decidida nos pênaltis. Na capital, o Monson fez valer o fator casa e eliminou União Frederiquense. Acompanhe. Na noite desta quarta-feira aconteceram os jogos de volta das semifinais da divisão de acesso. Nos Altos da Glória, o time de Vacaria recebeu o Pelotas e deixou a vaga escapar nos pênaltis. Como havia perdido o jogo de ida por 2-0, o Glória precisava também vencer por 2 para levar a decisão para os pênaltis. Aos 31 minutos do primeiro tempo, Vinícius Quis abriu o placar. Na segunda etapa, logo aos 36 minutos, o inspirado Vinícius Quis marcou o segundo gol. Glória 2, Pelota 0. Com o placar agregado do primeiro jogo, a partida permanecia empatada e foi decidida nos pênaltis. Em uma noite sem a inspiração de seus batedores, o Glória acabou derrotado por 3-2 e viu o Pelotas garantir vaga nas semifinais da divisão de acesso. O adversário do Pelotas nas semifinais sai do confronto entre Inter de Santa Maria e Veranópolis, que se enfrentam nesta quinta-feira em Santa Maria. Na segunda decisão da noite, o Monson eliminou o União Frederiquense em Porto Alegre. Com um empate em 1-1 no jogo de ida, qualquer vitória simples dava a classificação à equipe da casa. Mas a emoção foi reservada para o segundo tempo. Aos 2 minutos da segunda etapa, Cris Magno recebeu na pequena área
e marcou para o Monson. Aos 17 minutos, Chula cabeceou forte e empatou a partida para o União. A resposta do Monson veio 4 minutos depois. Saída errada do União e Morales marcou para colocar o clube nas semifinais da divisão de acesso. Final, Monson 2, União Frederiquense 1. A equipe de Porto Alegre aguarda agora a definição do confronto entre Passo Fundo e Lajeadense, que acontece nesta quinta-feira às 19 horas no estádio Vermelhão da Serra. Vamos falar agora sobre as informações do tempo para esta quarta-feira. Acompanhe a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado. Os ventos ficam em 27 km por hora à tarde. Já a umidade fica em 91%. A temperatura fica em 12 graus a máxima e 9 graus a mínima. Em São José do Norte, a tarde será nublada. Os ventos podem chegar a 27 km por hora. A umidade se mantém na casa dos 91%. A temperatura ficará entre 12 graus a máxima e 9 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a tarde será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Os ventos ficam em 13 km por hora. A umidade fica em 72%. A temperatura fica em 19 graus a máxima e 8 graus a mínima. Em Camaquã, a tarde será de sol entre nuvens. Os ventos ficam fracos em 11 km por hora e a umidade fica mais alta e hoje pode chegar a 90%. A temperatura fica em 20 graus a máxima e 9 graus a mínima. Em Venâncio Aires, a tarde será ensolarada. Os ventos ficam em 12 km por hora. A umidade fica em 89%. A temperatura ficará entre 21 graus a máxima e 8 graus a mínima. E agora a próxima informação. O Rio Grande do Sul está em estado de atenção com a coqueluche, que aumentou pelo mundo e no Brasil. No estado, a Secretaria da Saúde intensificou orientações de prevenção. Em maio, a União Europeia relatou um aumento da doença em 17 países. O Rio Grande do Sul está em estado de atenção com os casos de coqueluche, que teve um aumento pelo mundo, e em estados como o Rio de Janeiro e São Paulo. Embora não tenha sido verificado um aumento significativo nos números registrados no estado, a Secretaria da Saúde tem intensificado as orientações e cuidados, além da prevenção à doença. Em maio, a União Europeia divulgou um boletim epidemiológico, apontando um aumento da doença em pelo menos 17 países. Mais de 32 mil casos registrados nos 3 primeiros meses de 2024, contra 25 mil ao longo de todo o ano de 2023. No Brasil, o Rio de Janeiro registrou um aumento de mais de 300% até julho deste ano, comparado a todo o ano de 2023. Na cidade de São Paulo, já são 165 casos em 2024. Número bem maior que os 14 ocorridos no mesmo período do ano passado. No Rio Grande do Sul, até o dia 6 de julho, foram registrados 14 casos já confirmados e 8 ainda estão sendo investigados. No mesmo período de 2023, foram registrados 11 casos confirmados da doença. Vamos falar agora sobre a dengue. Os números mostram um aumento nos casos da doença em Rio Grande e também no estado. Na capital, casos confirmados já somam mais de 10 mil. Segundo os dados do boletim semanal com informações sobre a dengue em Rio Grande, entre os dias 8 e 14 de julho, a cidade registrou apenas um caso novo da doença. Caso positivo foi importado. Já são 85 casos na cidade, desde o começo de 2024, sendo 47 importados e 38 considerados autóctones, que são casos contraídos fora do município. Até o momento, 500 casos já foram notificados com suspeita da doença, 410 foram descartados e 5 ainda aguardam os resultados de exames laboratoriais. Já em Porto Alegre, entre janeiro e julho, foram contabilizados 9.888 casos confirmados de dengue. As informações foram divulgadas pela Diretoria de Vigilância em Saúde da capital, com base no acumulado até a semana epidemiológica 28, que termina em 13 de julho. Até essa data, foram registradas 9 mortes na cidade devido à doença. Dos casos confirmados, 9.188 foram adquiridos sem que os pacientes tenham viajado. Outros 392 casos foram importados
e 308 não soube responder onde contraiu a doença. Desde janeiro, 35.837 notificações suspeitas da doença foram registradas entre os moradores de Porto Alegre. Comparado ao mesmo período de 2023, houve um aumento de 171% no número de casos confirmados. Até a semana epidemiológica 28, no ano passado, foram confirmados 3.646 casos e ocorreram 4 mortes. Os números gerais referentes a todo o estado também tiveram aumentos. Ao longo das últimas 4 semanas epidemiológicas, o Rio Grande do Sul registrou 2.493 casos de dengue. O número supera o total de pacientes confirmados com a doença durante todas as semanas epidemiológicas do inverno de 2023, que foi de 2.194. As baixas temperaturas têm contribuído no combate à doença, mas você também pode ajudar, principalmente evitando manter a água parada, locais onde o mosquito se reproduz. Agora, mudando de assunto, a Polícia Rodoviária Federal dobrou a quantidade de maconha apreendida nas estradas do Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2024. Foram quase 12 toneladas de drogas confiscadas e 176 traficantes presos. Confira agora. A Polícia Rodoviária Federal dobrou a quantidade de maconha apreendida nas estradas gaúchas no primeiro semestre de 2024. Criminosos tentaram se aproveitar da crise climática que afetou o estado e fizeram a tentativa de transportar grandes cargas de entorpecentes, resultando em quase 12 toneladas de maconha apreendidas, o dobro do registro no mesmo período do ano passado. A PRF intensificou suas operações. Desde janeiro, 176 traficantes foram presos em 130 operações, resultando na apreensão de 13 toneladas de drogas. A maior apreensão do ano ocorreu em junho, quando 5 toneladas de maconha foram encontradas em um caminhão de óleo vegetal na BR-386 em Sarandi, levando à prisão de um casal. Em maio, durante o auge da crise climática, 25 cargas foram apreendidas. Um caso notável foi em Guaíba, onde 2 indivíduos foram presos transportando drogas em um carro supostamente carregado com donativos para as vítimas das enchentes. Além disso, a PRF conseguiu interceptar grandes quantidades de drogas antes que chegassem ao estado. Em Palhoça, Santa Catarina, 4 toneladas de maconha foram encontradas em um caminhão que trazia doações para o Rio Grande do Sul. Nos primeiros 15 dias de julho, quase 2 toneladas de drogas foram apreendidas nas rodovias gaúchas, indicando que as operações de combate ao tráfico seguem intensas e eficazes. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você pode acompanhar a nossa programação completa lá. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.